Salve, salve família Massa Soberana! Erros aqui. A gente tá de volta aí pra live aí com o Dr. Outen Aires, tá? Pessoal que tá entrando agora aí. A gente tá trazendo aí o Dr. Outen Aires, presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo. É, Boa Bom noite, dia, tudo tudo bom? bem? Boa noite, como é que vocês estão aí? Queria saudar toda a comunidade tricolor aí, as São Paulinas e São Paulinos, uma excelente noite, principalmente depois de uma vitória como a que tivemos ontem. Hoje é só alegria, né? Ô, Irídio, toma a frente da live aí que eu tô tentando colocar o pessoal aqui para mim, por favor, só para colocar o Rafael aqui. Ah, o Rafael já entrou. Boa noite, doutor Outen, tudo bem? Boa noite aí, pessoal que está ouvindo a gente. A gente está aqui muito ansioso para ouvir as suas palavras aí, afinal de contas, o Conselho Deliberativo de São Paulo tem grande importância dentro do clube. Então, É, hoje, o torcedor tem muita essa necessidade, às vezes, de ouvir um membro tão importante do Conselho como é o caso do senhor. estamos à disposição aí para tentar esclarecer qualquer tipo de dúvida a respeito do Conselho, bem como trazer o Conselho para mais perto da grande massa do tricolor, dos torcedores, enfim, e todos aqueles que fazem parte da nossa comunidade. Com certeza. Daqui a pouco o Alisson vai falar aí também, o Rafael, que também está com a gente. Para falar a verdade, galera, eu vou avisar uma coisa, eu não estou vendo ninguém, tá? O Instagram aqui, eu só estou me vendo, para falar a verdade. Então, de Eu, repente, eu, eu tô conseguindo ver os quatro, graças a Deus. O Dr. Ari tá do meu lado esquerdo aqui, do meu lado direito. Elídio, Rafael Rossi, boa noite para vocês. Doutor, eu não sei se você está vendo todo Estou mundo. vendo. Eu tenho o Elídio aqui Tô. da Max, ele é jornalista, tá? Também tem aqui o Rafael Rossi, ele também é jornalista, faz parte aí dessas lives que a gente traz aqui com muita alegria para os nossos torcedores. Primeiramente, agradecer a sua presença, muito tempo que eu estou atrás de uma live com você, e hoje eu tive essa felicidade de estar trazendo você aqui no Massa Soberano. O senhor é formado em Direito, você é o entrevistado de hoje, e ocupa o cargo de presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, de onde é sócio desde a infância, com fortes ligações políticas dentro do clube. Cadê? Nossa, travou tudo aqui. De onde é sócio desde a infância, com fortes ligações políticas dentro do clube. Você é um aliado do presidente Júlio Casares. Suas principais pautas são referentes às reformas estruturais no Estatuto do Clube e um diálogo mais aberto com os torcedores do Tricolor, como que vamos tentar fazer hoje aqui na live, ok? Ok, estamos aqui às ordens. A primeira pergunta, doutor, é exatamente sobre o que é o Conselho Deliberativo do São Paulo. O que ele representa dentro do clube e principalmente o que pesa nas decisões que o presidente, porventura, queira tomar. Bom, o Conselho Deliberativo, conforme reza o Estatuto do São Paulo, ele é o representante do associado dentro do clube e perante a diretoria. Ele é o órgão que elege o presidente do clube, ele é o órgão que aprova ou não os contratos elaborados pela diretoria, ele é o órgão que analisa os balanços que a diretoria apresenta ao final de cada exercício, ele é o órgão que analisa os relatórios da diretoria que são apresentados a cada 3 meses, e também o Conselho Deliberativo tem uma força sobre o aspecto análise fiscal, ou seja, subordinado ou aliado a ele, temos o Conselho Fiscal, que municia o Conselho Deliberativo com informações sobre o dia a dia do clube no aspecto administrativo e financeiro, para que o Conselho Deliberativo possa tomar as deliberações que ache necessário neste âmbito. Ou seja, o Conselho Deliberativo é um órgão que, além das questões normativas, ele fiscaliza e auxilia a administração. Perfeito, doutor. Vai lá, Elite. bom, dentro das prioridades do senhor,
está essa aproximação com o torcedor. E a gente tem o sócio do clube, que muitos deles são torcedores do clube também. Tem o torcedor comum, tem o torcedor uniformizado, tem o torcedor, o sócio torcedor hoje em dia também, né? Que é muito importante o clube, porque gera uma renda também para os cofres do São Paulo Futebol Clube. Então, esse diálogo, como que vocês aí do Conselho, o senhor como presidente, representante do Conselho Deliberativo, pretende fazer com que haja essa aproximação maior entre Conselho Deliberativo e torcedor, todos esses torcedores que eu falei? Bom, primeiro é importante pontuar que é nosso entendimento que o São Paulo só é grande por causa da sua torcida. Se o São Paulo fosse um clube maravilhoso com jogadores de primeira linha, ele não teria a dimensão que ele tem se não tivesse uma torcida de em torno de 20 milhões de torcedores, o que hoje o coloca na posição de terceiro time com a maior torcida no Brasil. E hoje o time que tem a maior presença de torcedores nos estádios. Então, a torcida realmente ela é muito importante na história do São Paulo. E muito importante hoje em dia, quem vê um jogo de São Paulo, a forma como a torcida se comporta durante o jogo, realmente é um 12º jogador. Outro dia, o próprio atual treinador de São Paulo, Zubeldia, comentou que ele está absolutamente impressionado com a presença dos torcedores no estádio em todos os jogos. Dias frios, dias que não estejam frios, dias com chuva, dias sem chuva, jogos à noite, jogos de dia, a torcida está sempre presente. E nós do Conselho, a nós do Conselho, cabe nos aproximar desta torcida e abrir o Conselho para esta torcida. Nós temos agora, tirando as reuniões onde os assuntos são confidenciais, nós temos transmitido as nossas reuniões através do SPFC TV, de forma que a torcida hoje tem acesso à informação do que acontece lá dentro. Temos um canal de comunicação que nós criamos, que é Fale com o Conselho. Nós temos uma linha digital, através de e-mail ou WhatsApp, que permite ao torcedor fazer indagações, fazer sugestões ao conselho como um todo, ou, se quiser, até a um conselheiro especificamente. E, de uma maneira bastante ampla, eu acho que é uma das funções do conselho que não está escrita, mas que vem da sua liturgia, é exatamente aumentar a participação da torcida na vida institucional do clube. Rossi. Boa noite, doutor. Tudo bem? Rafael Rossi aqui. Só para dar um contexto aqui, né? Eu tenho 44 anos, eu sou jornalista há quase 23 anos. Eu vi dos menudos do Cilim para frente, então eu vi Careca, depois eu vi Tele e todos os outros aí. Então eu posso dizer que eu sou um daqueles exigentes, né? Que eu vi muita coisa boa, né? Então sou dos exigentes. Algumas pessoas chamam de chato, né? Mas tudo bem, a gente se acostumou. Primeiro eu queria dar parabéns aí pro senhor pela disponibilidade, por falar com a gente num canal de Instagram, né? Porque não vamos concordar que não é normal, né? Uma pessoa tão importante de uma diretoria de um clube do tamanho do São Paulo ter essa atitude. Então, nada mais justo do que agradecer. O tempo do senhor também deve ser escasso aí, tem muitas obrigações, né? Muita coisa. Então, obrigado primeiro por falar com a gente. E assim, falando como torcedor exigente e como torcedor que consome São Paulo, e aí quando eu digo consome São Paulo, mídia alternativa, mídia convencional, jornal, site, rádio, enfim, quem está sempre acompanhando, então não sou nenhum expert nem nada, mas vamos dizer que a gente entende um pouco o que a torcida quer, o que a torcida pede, o que a torcida sente, né? Então a gente tem acompanhado aí nos últimos anos, vamos dizer assim, algumas das reclamações, das necessidades aí que o torcedor fala, né? Então, o torcedor reclama assim, pelo menos de longe, né? Mesmo sem ter conhecimento, a gente, eu não estou me excluindo disso, não. A gente reclama, mesmo sem ter muito conhecimento,
de departamento médico, fisiologia, jogadores machucados, Cotia, enfim, eu queria saber assim, o que, que o conselho, a diretoria, o presidente, o que, que o São Paulo está fazendo, ou quais os planos, ou enfim, que caminho seguir para voltar a ser aquele clube de vanguarda, para ter menos essas reclamações, para, enfim, para melhorar. Eu acho que a palavra é melhorar, enfim. Olha, primeiro eu queria pontuar que o fato de eu estar aqui conversando com vocês faz parte do tempo que eu tenho obrigação de dedicar à torcida como um todo. Então, eu não encaro isso como algo a mais na minha rotina, eu acho que faz parte da minha obrigação. Segundo, eu queria também colocar que eu acho que o São Paulo, nesta questão fisiologia, que eu acho que é o que você está pontuando, se eu entendi bem, digamos assim, de uma maneira mais ampla, saúde, né? Vamos usar uma palavra mais geral, é, sempre foi referência, até que, infelizmente, há algum tempo atrás, acabou ficando defasado um pouco em relação aos demais times. Eu me lembro, eu sou também, não diria que é mal acostumado, eu sou bem acostumado com as glórias do São Paulo. Eu sou 20 Obrigado. anos mais velho que você. Eu vi o São Paulo campeão em 1970, então, desde 1970, eu participei como torcedor, como diretor, como conselheiro, como filho de conselheiro, enfim, como todo tipo de aproximação do clube que você possa imaginar, participei de todas as glórias de 70 para cá, que foram muitas. Né? 70 para cá, eu acho que foi o grande momento do São Paulo. Né? E então eu me lembro do Refis, né, o antigo Refis, que nós tínhamos jogadores que vinham da Europa se tratar no Refis do São Paulo, porque ele era Verdade. considerado um modelo na recuperação de atletas. Hoje, o que eu posso lhe dizer, na atual gestão, essa foi uma preocupação da gestão atual. Existiu um trabalho, claro que as coisas não acontecem do dia para a noite, existiu um trabalho por parte da diretoria de futebol, por parte da presidência do São Paulo, para fazer uma remodelação de toda essa desse processo de saúde, porque não é só a questão de máquina, né? Você ter uma máquina é uma coisa muito simples, basta você adquirir, né? O que você precisa é melhorar os processos. E o São Paulo hoje, com uma diretoria dedicada a uma coordenação geral de saúde, a área de fisioterapia totalmente remodelada, uma questão, uma área técnica que segue os relatórios fisiológicos dos atletas. Eu acho que melhorou muito todo o cenário. Hoje nós vemos que temos alguns problemas de contusão, mas não como tivemos no passado. Vemos também um time que o atual técnico roda bastante o time, e essa rodagem do time se deve muito também aos relatórios feitos pela área de saúde. Muitas vezes o técnico não escala um jogador, não porque ele não quer, não porque às vezes nós torcedores não entendemos, por que, que ele não pôs fulano, por que, que ele não pôs. Muitas vezes ele não pôs simplesmente porque há um relatório técnico que não recomenda que ele o coloque. Então, eu que vivi muito perto do grande São Paulo, o São Paulo da década de 90, que então nem se fala, né? Aquilo foi uma coisa inacreditável. Nós viramos um time que era padrão mundial. Recentemente eu li uma entrevista do Guardiola comentando o jogo São Paulo e Barcelona em 92, se não me engano, e ele dizia que eles entraram em campo quando o São Paulo começou a jogar, eles ficaram assustados com o time jogando. Então, desde então, nós tivemos sempre essa vanguarda, estamos recuperando a vanguarda, e o que eu posso lhe dizer, eu, de alguma maneira, acompanho, não tão de perto, mas acompanho a evolução do quadro de saúde de São Paulo. Tudo que eu vi que aconteceu de bom, eu estou vendo que está acontecendo novamente. O mais importante é que hoje nós estamos dando condições, informações, instrumentos para que a pessoa que decide, e quem decide é o técnico, poder escalar, não só por questões técnicas, não só por questões atléticas, mas também por questões de saúde.
Doutor, nas finanças do clube, a gente entende que o clube busca empréstimos mais atrativos no mercado, para um compromisso com um prazo mais curto, taxas de juros mais altas, mas a verdade é que a dívida que nem foi contraída nessa atual gestão tem aumentado. Qual é a solução que você vê para as dívidas do clube? O que você pode adiantar para o torcedor com relação ao envolvimento do conselho nessa questão? Bom, o conselho ele supervisiona e vota os contratos financeiros do clube. Ou seja, qualquer contrato de empréstimo, qualquer contrato que envolva comprometimento financeiro, obrigatoriamente passa pela análise e votação do conselho. Então, de maneira objetiva, o conselho está diretamente ligado às questões financeiras. O São Paulo teve, e é inegável, infelizmente, um crescimento em espiral da sua dívida desde algum tempo atrás, diria que desde 2015, nitidamente houve realmente um aumento desproporcional do endividamento, e eu acho que a única forma é o que a atual diretoria está buscando, é fazer um plano de pagamento e faturamento, porque você só tem duas maneiras de pagar uma dívida, né? Ou você deixa de gastar, ou você fatura mais. É uma coisa simples, não precisa ser nenhum gênio para chegar a essa conclusão. O São Paulo cresceu bastante o seu faturamento na atual gestão, né? Mas não cresceu o suficiente para amortizar as dívidas na proporção que todos nós gostaríamos. Então, eu acho que existe hoje um esforço muito grande para o crescimento do faturamento. Certamente há uma tentativa de corte de despesas, mas esse corte de despesas, a grande despesa do São Paulo é o time. É muito difícil você. É um liame, é um limite entre cortar despesa do time e manter o time competitivo. Ser competitivo não significa você formar um Real Madrid a cada ano, mas você precisa ter um time competitivo e, indubitavelmente, hoje no futebol, a competitividade passa por dinheiro. Então, esse limite, esse ponto fino, né, é que nós estamos buscando na atual administração. Acredito que, passados os 2, 3 primeiros anos da administração, nós chegamos a ter um elenco competitivo, ninguém pode negar que de 2023 para frente nós passamos a ter um time com muito mais qualidade do que nós tínhamos no passado. A 2024, eu entendo que o nosso elenco está muito mais fortalecido do que 2023. Não estou dizendo que estamos com melhores ou piores jogadores, mas em termos de elenco, hoje, se você olhar o elenco do São Paulo, as possibilidades, as alternativas, né? Você vê hoje, às vezes você vê um Ferreirinha no banco, que seria titular de qualquer time na América do Sul, você vê, por vezes, o Luciano no banco, por vezes você vê o próprio Caleri no banco, e assim por diante. Nós temos vários jogadores. Então, isso é elenco. Você pode jogar, nem sempre você vai jogar com aquele que é o melhor, porque ele pode não ser o melhor para aquele jogo. Então, esse ponto de convergência entre o que é despesa factível e o que é necessário para manter o time competitivo é o ponto mais difícil numa administração. E eu acredito que nessa administração nós temos chegado com muita qualidade a esse ponto, e acredito também piamente que o ano de 2025 será o ano onde nós teremos uma programação de amortização de dívida. Ou seja, com certeza, a nossa dívida deve ser alongada, a diretoria está trabalhando nisso, o conselho está empenhado em apoiar esse tipo de alongamento de dívida, de forma que a gente consiga projetar as nossas receitas nos pagamentos das dívidas e que nós possamos, ao mesmo tempo, ter uma contingência de manutenção de competitividade nos times. E quando eu digo competitividade, nós temos que entender que não é só no time principal, nós temos Cotia. Cotia tem um custo importante. E Cotia hoje é o nosso principal fornecedor de bons jogadores. Se você olhar o elenco do São Paulo, nós temos vários jogadores vindos de Cotia,
de excelente qualidade, de capacidade atlética, capacidade técnica. Então, tudo isso está dentro desse contexto. Dentro desse contexto, certamente, a partir do ano que vem, nós chegaremos a uma projeção de amortização de dívida vis-à-vis uma despesa contingenciada dentro dessa amortização. Legal. Eu acabei não me apresentando, né? Meu nome é Elídio Teixeira, sou jornalista também, assim como o Rafael, só que eu sou um pouquinho mais velho, mas eu sou intermediário. Eu nem sou de 70 e nem da geração dos menudos, eu estou ali no meio. Eu sou São Paulino por causa do Zé Sérgio, do Serginho, dessa época aí. Eu cheguei a ver o Muricy jogar, Muricy, jogador de futebol, cheguei a ver o Muricy jogar. Bom, a minha pergunta, né, é em relação a esse negócio da torcida. A torcida do São Paulo tem dado um show. Hoje nós temos uma média aí de 47 mil torcedores no estádio. Se você for pegar a média de público do São Paulo, ela é maior do que a capacidade de muitos estádios, muitas arenas aqui, inclusive dos nossos co-irmãos aqui de São Paulo. Mas a gente tem agora, se ouve muito falar da remodelação do estádio do Morumbi, da reformulação, de construir um novo Morumbi, mas eu queria saber o posicionamento do senhor sobre isso, se o senhor acha que o Morumbi realmente deve passar por essa reformulação, talvez aí para 80 mil torcedores, como a gente tem ouvido, né? Então é isso que a gente fala, a gente ouve o que nos é passado aqui fora. E também se há alguma coisa para melhorar o entorno do estádio. Eu sei que agora já há o desvio do córrego, que vai evitar muitas enchentes ali na região, inclusive, que prejudicam o clube social do São Paulo e o próprio estádio do Morumbi, mas também lanchonetes, outras coisas, estacionamento, que o torcedor reclama muito que não tem local para estacionar o carro. Se há algum projeto nesse sentido, além da reformulação do estado do Morumbi, se o senhor é favorável à reformulação do Morumbi. Tem muita gente que tem muita gente que não é, então eu queria ouvir a história, queria ouvir a opinião do senhor. Vou começar pela última pergunta. Sou favorável. Agora eu vou responder todo o resto, se vocês me permitirem. Antes de responder, eu quero fazer um breve histórico, né? O estádio do Morumbi foi projetado em 1952 pelo grande arquiteto brasileiro Vila Nova Artigas, que é conhecido mundialmente como um dos expoentes de uma área, de uma vertente da arquitetura chamada brutalismo. O Morumbi é um estádio que é um ícone arquitetônico do brutalismo, essa expressão do concreto armado, para simplificar a descrição do que é brutalismo. O que aconteceu? Em 52, o Vila Nova Artigas projetou um estádio para 120 mil pessoas, com as condições da época em que se permitiam que, naquelas condições, tivéssemos uma lotação de 120 mil pessoas. Eu, por uma questão de DNA, data de nascimento avançada, Eu também fiz. cheguei a assistir, Eu, cheguei a assistir, eu também. é, cheguei a assistir jogos no Morumbi. Eu não assisti o que teve mais público, que foi um jogo do Corinthians, que teve 127 mil pessoas, mas eu cheguei a assistir São Paulo Operário, com quase 120 mil pessoas no estádio, que foi a semifinal do Campeonato Brasileiro de 1977, que depois teve a final disputada em 78, mas o campeonato era de Eu 77. estava nesse jogo também. No A, Atlético, a, gente contra o se, Atlético Mineiro. a gente se entrega, né? Não, mas eu sou mais velho que você. E isso não é um mérito, hein? Mas, então, o que eu diria para você é o seguinte: claro que algo que foi projetado em 1952, que já passou por várias reformulações. Falar que o Morumbi será reformulado, nós temos hoje um Morumbi com 67 mil lugares. Ninguém sai de 120 mil para 67 mil se não houve uma grande reformulação. Então, nós já tivemos uma grande reformulação. E, claro, um projeto de 1952 merece modernização. Não fazer um novo Morumbi, minha opinião, impossível, né? O Morumbi, primeiro, ele é tombado, até por essa característica de ser representante de uma vertente importante da arquitetura mundial, que é o brutalismo.
Então, não vejo a utilização do Morumbi para outra finalidade que não a de ser um estádio na formatação com a qual ele se apresenta hoje. Mas o tombamento não significa que o aparelho urbano não possa ser adaptado às necessidades do momento. Não é todos nós, fica claro para nós, né? Se você comprar um carro de 1952, esse carro não vai sobreviver até 2024. Nós temos um estádio que foi projetado em 1952. Sem dúvida nenhuma, hoje, com o avanço ultra rápido das tecnologias, nós precisamos fazer adaptações a essa nova situação do mundo, a situação das pessoas. Você mesmo comentou aí que hoje nós temos médias de público de 47 mil lugares, nós precisamos ampliar o conforto desse nosso torcedor, nós temos o dever, a obrigação de pensar no conforto do nosso torcedor. Não é possível que a gente admita que hoje um torcedor vá ao estádio e fique lá tomando chuva, que fique lá tomando o sol de 40 graus na cabeça, e ele vai. O que é mais incrível é que ele vai, sem que a gente pense no conforto que ele vai ter. Eu estive recentemente, por exemplo, no estádio do Real Madrid, agora, no, sei lá, acho que em março, fevereiro, é totalmente diferente da primeira vez que eu vi o estádio do Real Madrid. Quando eu fui a primeira vez no Santiago Bernabéu, ele era um Santiago Bernabéu. Hoje, ele é outro Santiago Bernabéu. O Morumbi vai ser o Morumbi. Eu acho que o Morumbi, hoje é Morumbis, né? Vai continuar sendo o que ele é. Ele é, na América Latina, eu viajo com bastante frequência pela América do Sul, ele é conhecido como o Morumbi, o mítico Morumbi, é assim que ele é chamado, é um nome que apavora os adversários, assim como nas nossas mentes nós temos dos nossos irmãos argentinos a famosa Bomboneira, fora do Brasil, o Morumbi é conhecido como um estádio que gera muita dificuldade para o time visitante. Existe até uma expressão na Argentina que diz o Morumbi te mata. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Isso é usado frequentemente pela imprensa argentina. O Morumbi te mata. Então, nós nunca vamos deixar o Morumbi por todas essas características, mas, sem dúvida nenhuma, pensando principalmente no conforto do torcedor, nós temos que tentar viabilizar algumas adaptações a esse aparelho urbano. E uma das adaptações, que é evidente na minha forma de ver, né, sem dúvida, é a cobertura do estádio. E tantas outras. Né? Existe a proximidade dos torcedores do campo, que é uma discussão. Agora, eu te dizer que o Morumbi vai ser aumentado para 80 mil, para 64 mil, para 70, vai reduzir para 45, eu estaria mentindo, porque eu não sou arquiteto, não existe um projeto feito nesse sentido, e eu só acredito nesse tipo de resposta, né, que não seja assim simplesmente jogada ao alento, a hora que realmente nós tivermos um estudo perfeito, completo e objetivo do que pode ser o Morumbi. Mas a resposta, assim, em geral, nós precisamos melhorar o conforto do torcedor dentro do Morumbi. Não, é até bom para o senhor explicar, porque a gente ouve muitas coisas se falando disso, né? Então, fica esclarecida essa questão. Vale também acrescentar que essa questão de capacidade de público no estádio, ela não é viável enquanto as obras do entorno, que é responsabilidade da Prefeitura de São Paulo, enquanto essas obras do entorno não tiverem feitas, fica difícil até para um arquiteto, engenheiro, sei lá, até fazer o tal do projeto, sem saber como vai estar, como exatamente vai ficar. Então, assim, como você bem disse aí, a gente ouve muita coisa, né? E o torcedor acaba ficando um pouco, às vezes, empolgado e tal. Então, muita calma nessa hora. E primeiro é a questão da prefeitura, né? Aí depois que vem um projeto em relação ao estádio, se realmente for de intenção de aumentar a capacidade, porque todo mundo sabe, todo mundo não, né? Tô exagerando, mas a maioria sabe da questão do córrego e tal, precisa mexer ali, enquanto a prefeitura não fizer a parte dela, não tem aumento, não tem nem projeto. Você me permite uma observação? Sim.
é o seguinte: Sim, você lá, tocou num pode. ponto importante. A questão do córrego já está sendo resolvida. Se você for hoje às imediações do Morumbi, você vai ver que está em obra o desvio da canalização do córrego, estão sendo feitos 2 piscinões. Então, as Aham. obras já estão lá. E eu acho que isso será resolvido em breve, né? Mas uma coisa que você tocou que é muito importante é que o Morumbi, como aparelho esportivo, ele precisa de um aparelho urbano em volta. É muito complicado a melhoria do aparelho urbano em volta do Morumbi, É, porque também tem uma característica histórica que é perversa ao Morumbi. O Morumbi não é um estádio que foi colocado dentro de um bairro. É um bairro que foi colocado em volta de um estádio. Quem verdade. conhece ou já viu as fotografias do estádio do Morumbi, em volta do estádio do Morumbi não tinha nada. O bairro Nada. cresceu de maneira desordenada em volta do Morumbi. Ou seja, não é que o Morumbi está lá estorvando a vida de quem mora lá. Assim, não que os moradores nos estorvem, mas assim, esse crescimento mal planejado dificulta a melhoria do aparelho urbano. Mas teve uma melhoria fundamental que nos ajudou muito no conforto do torcedor em ir ao estádio, foi o metrô. Se Verdade. você pegar e você veja como o conforto do torcedor é importante, né? A partir do momento em que o metrô começou a funcionar com uma linha até ali, se não me engano, é João Saad, e chama-se hoje Estação Morumbi, né? É, A partir do momento em que isso aconteceu, houve esse crescimento enorme dessa, eu diria assim, até dessa vontade reprimida, porque certamente estava reprimida, uma vez que o torcedor teve o conforto de poder chegar e poder sair do estádio de maneira tranquila e de maneira que ele consiga se locomover para diversos pontos da cidade, aí houve o crescimento enorme da quantidade de torcedores. Então você tem toda a razão, quer dizer, o equipamento urbano é muito importante. E eu, sinceramente, eu vou falar uma coisa como leigo, e aí é um achismo, não é uma informação. Eu não sei se o objetivo de ampliar o número de torcedores no Morumbi é o principal objetivo. Eu vou voltar ao que eu falei. Eu acho que o principal objetivo é aumentar o conforto do torcedor. Pode ser até que se consiga aumentar o número de torcedores, pode ser, né? Mas eu acho que o principal objetivo que a gente vê como dirigente do clube, embora torcedores apaixonados, nós somos dirigentes frios, né? Na hora de você tomar uma decisão, você tem que tomar uma decisão racional. Nesta hora, eu diria que o principal objetivo é melhorar o conforto do torcedor. bacana, bacana. E o senhor me fez lembrar, falando aí do antigo Morumbi, né? Das fotos antigas, que não tinha nada em volta. O meu pai, ele tem, ainda vivo, tá aqui na sala aqui do lado. Ele tem 83 anos. Meu pai foi nas duas inaugurações do Morumbi. Na, Então, na parcial e no dia da total ele estava nas eu vou duas. te contar uma outra curiosidade. O árbitro do primeiro jogo do Morumbi, parcial, chama-se Outen Aires de Abreu, Olha, meu pai. que bacana. Essa eu não sabia, não. Eu não sabia também. É, muito bacana. É, aproveitando aí dessa questão de torcedor aí, vamos seguir aqui, vamos falar um pouco de sócio, né? Títulos do clube. Eu não sei exatamente o valor, mas é um valor caro aí, né? Caro assim, né? Para a maioria da população, você ter um título do São Paulo Futebol Clube, você ser sócio, não sócio torcedor, para quem está assistindo, sócio do clube, né? E também, voltando no que eu falei lá, a gente acaba vendo, né, a torcida que ela fala nas redes sociais, as pessoas perguntam pra gente e tal. Então a gente percebe, doutor, que tem muita gente que gostaria de ser sócia ou sócio do São Paulo, mas fica inviável por conta da questão financeira, né? Existe algum projeto, algo pensado pela diretoria, pelo conselho, nesse sentido, de aumentar até a renda do clube também com essa questão? Não sei, tem alguma coisa para trazer mais sócios para o clube? Olha, eu sinceramente acho que não. Tá? Não participei se houve algum tipo de coisa. Eu acho que não, porque a capacidade
a capacidade do aparelho clube social do São Paulo, ela já está no seu limite. Hoje o São Paulo tem um clube magnífico, ultra bem administrado pelo meu amigo Dedé, com um número enorme de atividades esportivas. Eu diria que o São Paulo, sem sombra de dúvidas, entre os clubes de futebol, tem o melhor clube social do Brasil, né? E é um dos melhores clubes sociais da cidade de São Paulo. Então, isso atraiu muitos associados, na sua maioria são associados são paulinos, eu posso garantir isso a vocês. Existe um mito aí que nós temos um número grande de associados não são paulinos, isso não é verdade. Eu sou frequentador do clube, eu sinto isso, as pessoas com quem eu convivo no clube, sinceramente, eu não vejo praticamente pouquíssimos não são paulinos que estão lá, né? E esse número de pessoas que já frequentam o clube já esgota a capacidade física do clube. Eu não vejo um plano para aumentar significativamente. Nós temos, quando a gente fala de torcida do São Paulo, nós estamos falando de 20 milhões, né? Então, se eu falar assim, vamos aumentar 1.000, não é nada, você concorda? Então, um número significativo, não vejo essa possibilidade. Em contrapartida, eu acho que nós temos uma outra modalidade de sócio, que é o sócio torcedor, que ele é sócio por ser torcedor, merece também todas as regalias de ser sócio do clube. Hoje, o sócio torcedor tem uma série de vantagens, principalmente na aquisição de ingressos, né? E nesta modalidade sócio torcedor, nós estamos abertos a receber um número bastante expressivo de associados. Eu acredito que hoje em dia nós tenhamos em torno de 60 a 65 mil sócios torcedores. Nós temos capacidade para mais. Doutor, uma pergunta, né? Se o senhor quiser responder, o senhor responde, se não é obrigado a responder. Mas é uma curiosidade minha, tá? Agora Particular fiquei com minha, não medo, tá. hein? Fiquei com medo. Não, pode ficar frio, que não é. Tipo, hoje a gente tem o Júlio Casar como presidente do São Paulo, né? E eu, hoje, aqui de fora, eu não consigo ter outro cara para substituir ele. Tá? Hoje a gente tem o Júlio Casares e eu não vejo uma pessoa qualificada para estar substituindo ele no final do mandato dele. Alguma vez passou na cabeça sua de ser candidato a presidente do São Paulo, cara? Você tem essa projeção, cara? Olha, eu vou te dar uma resposta. Eu não costumo deixar pergunta sem resposta. E é uma resposta que não vai te esclarecer muita coisa, mas é uma resposta. É o seguinte: eu não acredito em ninguém que seja candidato de si mesmo, né? Se você se declarar candidato a alguma coisa, você certamente está cometendo um erro de natureza política e administrativa. O São Paulo tem seus dirigentes, os quadros do São Paulo são de bastante qualidade. Nós temos várias pessoas lá dentro que podem ser presidente do São Paulo, e eu acredito que o candidato será candidato por algum movimento, por algum tipo de movimentação na qual este candidato seja levado a se candidatar, mas não por vontade própria. Ele vai ser levado a se candidatar porque tem qualidade, vai ser levado a se candidatar porque tem, além das qualidades, capacidade na área do futebol, capacidade na área financeira, enfim, tem uma série de fatores. Então, a minha resposta é assim: se você falar, você é candidato, eu não sou candidato. Você pode ser candidato? Posso ser candidato. Mas eu só seria candidato se fosse um movimento em favor do clube. Nós temos vários, mas eu estou te falando, nós temos vários quadros com capacidade de serem candidatos a presidente de São Paulo, né? E isso vai depender, obviamente, da movimentação, do momento, de uma série de fatores, né? E acho que todos os quadros que estão hoje na administração de São Paulo com essa qualidade não se negariam à tarefa de sê-lo, porque, saiba, ser presidente do São Paulo parece que é uma coisa muito prazerosa, mas é uma tarefa bastante difícil. Falei isso, doutor, porque eu, particularmente, eu gostaria de ver você como presidente de São Paulo. É uma coisa minha, entendeu? Agradeço a sua deferência e vou levar em consideração. Obrigado. Eu posso tirar uma dúvida, Alisson, com ele? É uma dúvida, eu não sei nem se ele vai saber, mas
Voltando a falar dessa coisa do entorno do estádio do Morumbi, tem uma área ali na frente da praça, que é uma praça também, na realidade, e ela, na época que a gente era mais jovem, vamos dizer assim, a gente estacionava os carros ali e tal, ela tinha uma serventia, vamos dizer assim. E hoje ela está abandonada. Ali é uma área que não se pode fazer nada, porque ali eu vejo um potencial de se fazer um shopping, fazer estacionamento, lanchonete. Só que eu não sei, faz muito tempo que, Bom, na verdade, não é questão nem de anos, já de muitos anos que eu vejo que ali não se faz nada naquela área. bom, aquela área, primeiro, é uma área pública. No passado, eu me lembro, é, nós estacionávamos os carros lá como se a área fosse do São Paulo, mas isso era uma, vamos dizer assim, uma deferência do poder público, informal, não era nem formalizado. Depois, com a formação desse bairro importante em volta do Morumbi, acabou que criou-se uma associação de moradores que é bastante organizada e muito bem administrada, e algumas tentativas, e eu não sei detalhes, eu sei das tentativas de se fazer naquela área algum tipo de aparelho urbano que favorecesse o entorno. Já se falou em shopping, já se falou num estacionamento, já se falou num prédio Praça. estacionamento. Num prédio estacionamento. Praça eu não sei, viu? Sinceramente, eu nunca ouvi falar em praça. Eu É, ouvi até que eles queriam até dar o nome do Carlos Alberto de Nóbrega para lá para o local, até teve uma conversa assim já ouvi alguma coisa sobre isso. que é São Paulino, né? Sim, então, queriam fazer uma homenagem em vida, e como era uma praça, e por causa da Praça é Nossa, porque ele é São Paulino, acho que o pai dele também era, Sim, eles queriam fazer Manuel da Nóbrega era isso, São Paulino. eles queriam fazer uma homenagem, mas tá, tudo bem. Bom, eu não tenho esse conhecimento. Eu sei que teve várias iniciativas, pode ser inclusive uma praça, e algumas dessas iniciativas não caminharam, porque, se não me falha a memória, não quero estar falando bobagem aqui, porque é tanta coisa que passa pela nossa vida que às vezes a gente se equivoca. Mas essa associação, muitas das iniciativas que foram estudadas foram vetadas pela Associação de Moradores. Tá? Então, a coisa está desse jeito, mas, enfim, espero que um dia aquilo tenha uma utilidade em favor da comunidade como um todo, né? E se pudesse ser em favor do São Paulo, melhor ainda, né? Eu acho que o estacionamento, eu me lembro que houve uma oposição, porque os moradores achavam que ia gerar um fluxo muito grande nos momentos de jogos e shows em volta dessa praça. Na realidade, eu não sei se isso está correto ou não, porque na realidade já gera e gera de uma maneira desordenada. Todo mundo para o carro onde puder, salve-se quem puder, e eu acho que é muito pior do que você criar lá um edifício garagem com não sei quantos lugares que você pudesse abrigar um número importante de carros, né? Como também já se pensou em fazer lá um terminal de transporte entre o metrô e o estádio, onde a pessoa que chegasse no metrô fosse num veículo ultraleve, desembarcasse lá e ali fosse, na realidade, um local de desembarque. Enfim, existem vários tipos de projeto, mas nada que saiu da prancheta, né? Eu espero que saia e espero que alguém da administração pública, em algum momento, vejam isso com importância, porque o Morumbi é um aparelho que serve a cidade de São Paulo de maneira muito eficiente, não só nos jogos de futebol, como nos shows. O Morumbi hoje é o estádio que tem a maior capacidade de público em shows na cidade de São Paulo. E quando você traz um show de grande magnitude, você amplia significativamente a arrecadação da cidade como um todo. Isso que as pessoas às vezes não conseguem dimensionar. Então, vem gente de todas as partes para poder assistir um determinado show. Então, nós tivemos o show Y, não quero citar nomes aqui, ficou 6 dias em São Paulo. Esse show movimentou 70 mil pessoas por dia, são quase 500 mil pessoas que vieram para esse show. Dessas 500 mil, 200 mil vieram de fora. É hotel, é restaurante, é táxi, é Uber, enfim, uma série de fatores que movimentam a cidade como um todo. Então, o Morumbi
na minha modesta opinião, ele merece melhor atenção das autoridades, porque ele presta serviço à municipalidade como um todo. Tá aí. Especializa demais, né, doutor? Inclusive, viu, doutor, a gente aqui da mídia alternativa, eu tenho também a Rádio Fute Mais, né, como o senhor já deve ter sabido, o Alisson deve ter falado, a gente se coloca à disposição, de repente, se o São Paulo algum dia quiser trazer algum movimento e quiser contar, a gente está à disposição para ajudar no que for aí para melhoria, como o senhor falou, da comunidade, do São Paulo Futebol Clube e da população de São Paulo num todo. A gente se coloca à disposição. Agradeço. Vai lá, Dá Rafael. tempo de fazer mais uma? Como é que tá aí? A gente está entrando nos minutos finais. Eu queria entrar um pouquinho no sorteio da Libertadores com o doutor, saber o que ele achou do nosso adversário. Posso fazer Mas, Rafael Rossi, vai lá. Vai. rapidinho? Vai. Se o doutor me permitir, eu gostaria de voltar no sócio torcedor, porque já que o doutor tocou no assunto, primeiro dar um depoimento rapidinho aqui de quem foi durante 10 anos sócio torcedor. Eu fui de 1999, que foi o primeiro ano, até 2009. Aí, por motivo pessoal, eu já fui casado e tal, as prioridades mudam, enfim, eu acabei deixando de ser, mas eu fui por 10 anos sócio torcedor. E na minha época, né, a gente recebia uma camiseta oficial do clube, quando pagasse 12 mensalidades e tal. É, eu tô falando isso por quê? Porque eu não moro em São Paulo, tô aqui no interior, perto de São José do Rio Preto, então tô 450 quilômetros, né, da capital paulista. A questão do ingresso, a gente vai uma, duas, três vezes no máximo no Morumbi no ano, né, não é como o Alisson, por exemplo, que está aí perto. Então, por que eu estou falando isso? Porque a atratividade para quem está longe não é o ingresso em si, não é a facilidade do ingresso em si, que é importante, lógico, sei disso, tem que ser a prioridade, mas a gente, né, tinha outros atrativos aí para quem era de longe. Eu tenho muitas, 10 anos só, você imagina, né? O senhor imagina que eu tenho várias camisetas, né? Inclusive algumas vinham com aquele print, não sei como é que fala, print dos autógrafos do elenco e tal. Então, assim, era uma época muito bacana, assim. Na época do DVD, recebia DVD, eu sei que hoje não se trabalha mais com mídia física, mas só dando um exemplo aqui. Então, assim, eu percebo, né, reclamação também dessas pessoas que moram longe. Ah, você é sócio torcedor por quê? Eu recebo perguntas e reclamações também dessa atratividade do plano para quem mora longe. Eu não vou dizer assim, vamos voltar a mandar camisa oficial para todo mundo. Eu sei que são outros tempos, é outro acordo, outra empresa, outro mundo, né? 2009 para 2024, não tem nada a ver. Mas, enfim, tem alguma coisa em vista aí para melhorar a atratividade? E aí sim, como o senhor falou, né, que o objetivo é ter mais sócios torcedores, e aí sim para aumentar esse pessoal que mora longe, que nem eu, por exemplo. Só por curiosidade, você mencionou um fato. Eu recebi hoje a minha caixa de sócio-torcedor, nem abri ainda, está aqui na porta da minha casa, e eu não sei o que tem dentro, mas veio um kit de sócio-torcedor que me foi endereçado, e eu imagino que lá deva ter algum tipo de uniforme, alguma coisa relativa ao São Paulo. É, o que eu soube, né, e não é uma área na qual eu atuo, então, se eu te falar de uma maneira positiva, eu estaria sendo leviano, mas o que eu soube é que há sim um estudo para que se implante a situação do sócio-torcedor não residente em São Paulo, né? É claro que aquele sócio-torcedor que é residente em São Paulo tem como seu principal atrativo a obtenção de ingressos, né? E principalmente com esse número de espectadores que nós temos tido, né? Os ingressos estão cada vez mais difíceis de serem adquiridos. Então, eu diria que para o residente em São Paulo, sim, isso é válido. E concordo com você que aquele torcedor que não é residente em São Paulo precisa ter uma atratividade. E pelo que eu sei, em alguns comentários que eu tive recentemente com as pessoas que concebem o sócio-torcedor, isso está sendo estudado e avaliado para que nós possamos gerar uma condição do sócio-torcedor não residente em São Paulo.
Bacana. Gostei dessa resposta, hein? Perfeito. Tá vendo? Ô, doutor, Tá vendo, hoje saiu. Rafael? Falar, tá vendo, Rafael? Foi proveitoso, tá vendo? Demais, Opa! Aliás, perfeito. ele mora numa cidade que tem um índice enorme de São Paulinos. Hum, São José do Rio hum. Preto é uma das cidades que mais tem São Paulino no interior de São Paulo. Só para meus amigos aqui não ficarem bravos, né? Que eu falei que eu tô próximo, que eu tô em Cedral, que é de 15 quilômetros de Rio Preto. Cedral, Rio Preto, Se são fosse, 15 quilômetros. se for, Para quem vem de São Paulo para São José do Rio Preto pela Washington Luiz ali, 15 quilômetros antes de São José do Rio Preto. Só para ninguém aqui de Cedral ficar bravo. Porque São José do Rio Preto todo mundo conhece, agora Cedral não. não, mas se fosse em São Paulo, o Cedral seria um bairro de São Paulo, né? 15 quilômetros É aqui. quase, é quase. É um tirinho. Entrando nos finalmente da live aí, doutor, o que o senhor achou do nosso adversário das oitavas de finais? Está confiante no time, assim como toda a torcida tá? Você também está zubeldeado, doutor? Não, é assim, ó. Como torcedor, eu diria para você que eu achei a chave difícil, né? Nós temos um histórico bom com essa chave. Suponhamos, por hipótese, que nós venhamos a jogar contra o Palmeiras, venhamos a jogar contra o Flamengo, né? Que diria é a lógica da chave, né? Seriam os três brasileiros se enfrentarem. Nós, o ano passado, de maneira bastante recente, vencemos o Palmeiras e o Flamengo para sermos campeões da Copa do Brasil. Então, eu diria que, lógico, futebol você não consegue ter bola de cristal e adivinhar os resultados, mas eu acredito que nós estamos no páreo, né? Nós não estamos fora do páreo, mas caímos na chave mais difícil, sem dúvida nenhuma. Se você olhar a chave do lado de lá e a chave do lado de cá, a nossa chave é a chave mais difícil. O que, por um outro lado, às vezes é até bom, né? Porque a hora que se você passar pela chave inteira, né, você chega numa final com o casco afiado. Então, eu diria, como torcedor, eu acho isso. Como dirigente, eu diria para você o seguinte: nós temos que pensar em vários fatores quando você cai numa chave. Um dos fatores é quanto isso vai me render de dinheiro, né? Esqueça que eu sou torcedor, né? Eu preciso, né, que, como nós conversamos aí anteriormente, para eu manter o time num grau de competitividade bom, eu preciso de arrecadação. E se eu jogar contra um Palmeiras e se eu jogar contra um Flamengo, a minha arrecadação vai ser muito superior do que se eu jogar contra o Bolívar, do que se eu jogar contra o, sei lá, seja lá que time, o Talheres novamente. Entendeu? São coisas diferentes. Então, como dirigente, a chave com times desta expressão, né, elas são mais atraentes porque elas nos geram um maior número de arrecadação. Como torcedor, eu acho que ela é factível, mas é a chave mais difícil. Não sei se eu Olha, me fiz claro. não, claríssimo. Eu só gostei que a gente não pegou The Strongest, porque viagem longa, altitude, é sempre. É um time mais fácil, mais fraco, vamos dizer assim, um time menos forte. Vamos trocar o sinônimo, né? Menos forte, mas a viagem é complicada, a altitude é complicada. Eu gostei que vi pelo menos o Nacional do Uruguai aqui do lado. É um time difícil, tradicionalíssimo, mas eu gostei do adversário de São Paulo. Não, o primeiro adversário sim, mas a chave como um todo, ela é uma chave Ah, é bem difícil. bem A difícil. sequência é árdua, hein? Mas vamos concordar nós quatro aqui. O único torcedor mesmo que está comemorando hoje, pelo menos antecipadamente, é o do Flamengo, né? Vamos concordar, né? Que o Flamengo, Ano, eu sou São Paulino, o Flamengo pode colocar o ano, Flamengo na semifinal tranquilamente, na semifinal, tá? Pode, tranquilo. o Rafael, ano passado eles também falaram tanta coisa do adversário que pegou, você viu que caiu, né? Libertadores era bem. Você pode ter certeza que não é Campeonato Paulista, brasileiro, não, filho. Mas eu vou te Não, fazer uma previsão aqui, ó, com a minha bola de cristal, anotem aí vocês todos. Caso o São Paulo seja tetra, novamente vai ser outra conquista épica, igual a Copa
Copa do Brasil do ano passado. Nem adianta torcer para Botafogo, torcer para Penharol, não sei quem do outro lado tira. Não vão tirar o Flamengo, o Palmeiras vai passar pelo Botafogo. Então, se o São Paulo for teto, vai ser épico novamente. Não vai pegar Bolívar, não vai pegar Penharol, não vai pegar o Chipato, não vai pegar o PQP, não esquece. Se ganhar, vai ser de novo épico. Perfeito. E que assim seja, né? Vamos ganhar. Amém. Doutor, a gente está dando finalmente nas lives aí. Pedir primeiramente as considerações do senhor pela sua participação, agradecer demais esse tempo disponibilizado para a gente aqui, agradecer o Rafael, agradecer o Elidio também, cara, eu aprendo demais com esses dois, cara, e aprendi muito com você hoje, viu? Olha, eu primeiro queria, mais do que tudo, agradecer o convite, mas não só o convite, a oportunidade de poder me comunicar com essa grande massa tricolor. Cada vez que a gente tem a possibilidade de se comunicar com o torcedor diretamente por um meio como o Instagram, com uma live como o do Massa Soberana, isso aumenta o nosso prazer de ser dirigente e nos faz sentir cumprindo o nosso dever. Nós precisamos nos comunicar com a torcida precisa ter conhecimento do que nós estamos fazendo e o sistema de transparência absoluta é o único sistema que vai manter o torcedor sempre ligado ao seu time. Embora ele não seja sócio, embora ele não pague a mensalidade do clube social, o que seria impossível, conforme eu já disse, nós não temos capacidade de ter 20 milhões de sócios, eu acho que é muito importante essa ligação, porque cada vez que um torcedor liga a televisão para assistir um jogo do São Paulo, o São Paulo está sendo prestigiado, não só porque está sendo assistido, mas aí vem o dirigente outra vez, porque isso está me dando dinheiro. Cada vez que a minha audiência, lá na televisão, não só no estádio, é claro, nós tivemos uma renda o ano passado contra o Flamengo, um negócio inacreditável, 28 milhões de reais. Acho que no estado de São Paulo nunca ocorreu nada parecido. Talvez a renda maior tenha sido do Fluminense na final da Libertadores no Maracanã, mas o Maracanã tem um público 20 mil, é um público que cabem 20 mil pessoas a mais. Mas, de qualquer maneira, cada vez que um São Paulino ligar a televisão, cada vez que um São Paulino ativar um canal de streaming, ativar o Premiere, ativar, seja lá qual for o canal, o São Paulo está sendo ajudado por esse torcedor diretamente. Eu queria dar essa mensagem aos torcedores, queria agradecer a vocês, aos 20 milhões de São Paulinos que nos prestigiam, nos possibilitam manter o nome do São Paulo da forma como ele é, e só assim nós vamos continuar a sermos grandes como nós somos. Muito obrigado. Obrigado, viu, doutor Outen. Eu queria só aproveitar, Márcia, eu sei que você vai terminar aí, Alisson. Eu queria colocar os mais de Libertadores, nós fica também, não tem problema. A gente fica até amanhã. Falar de São Paulo, a gente fica até amanhã aqui. E ainda mais junta três velhos, vai falar de futebol, meu filho, nós vamos ficar aqui lembrando. Ai, o Zé Sérgio, porque eu sou São Paulo com o Zé Sérgio. Todo mundo que me conhece sabe disso. Então, eu queria colocar a minha rádio à disposição do senhor, meu canal também. A gente também tem um programa lá chamado Zona Mista. Gostaria muito que o senhor desse essa satisfação para a gente de participar de uma live com a gente qualquer dia desse. Só que o nosso lá é pelo YouTube. Se o senhor aceitar, eu peço depois para o Alisson fazer a intermediação aí para mim, e já convidando também o Alisson e o Rafael para participar também. Se vocês... Não, aceito com o maior prazer. É nosso live de terça-feira às 8. Se um dia o senhor tiver uma disponibilidade aí no horário do senhor, eu sei que eu acho que as reuniões do conselho não são na terça, né? As reuniões do conselho normalmente são às segundas-feiras. Segundas, né? Então tá bom. Então na terça é possível. Então eu coloco à disposição o nosso canal aí para o senhor participar um dia, porque são mais torcedores são paulinos que vão vir aí o que o senhor tem a dizer. Eu que agradeço, estou às suas ordens e basta você nos contatar e fazendo uma coordenação de agendas, com certeza vai ser um prazer e vão ser mais São Paulinos que nós vamos atingir. Esse é o nosso objetivo. Com certeza. Obrigado, viu?
Rafael? Não, eu só agradecendo também que, mesmo que o doutor disse que é meio que obrigação aí dispor esse tempo para a torcida, como eu falei, não é comum. Tá ficando legal que vai ficar comum. Aí, então tem que dar parabéns pela disponibilidade, eu acho bacana isso. De novo, não é comum, não. Embora o doutor esteja aí com toda essa naturalidade aí, não é uma situação comum. Então, parabéns aí para o São Paulo por essa disponibilidade aí para com a gente, né? Que a gente consome, né? Se não é sócio, que nem o senhor falou, paga o Premier, consome produtos oficiais, enfim. É isso. Obrigado. Obrigado, doutor. Boa noite para o senhor. É uma grande honra ter você aqui. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. 1 hora aí do melhor conteúdo com o doutor Couto Andes. Forte abraço. Boa noite. Até logo. Até logo. Saudações tricolores. Saudações.